Paulo Roberto está chegando com as notícias da política. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Alô, meus amigos. Todos os países têm leis que muitas vezes elas parecem estranhas para pessoas que são de outras áreas do mundo, de outras partes do globo terrestre. E com o Brasil não é diferente. Aqui tem uma história do que é politicamente correto e do que é politicamente incorreto. Tem até legislação, algumas feitas lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que proíbem o uso de certas palavras em documentos oficiais ou que sejam pronunciadas por autoridades do Estado, seja do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. Tem situação em que até algumas palavras que estão na Bíblia são proibidas de serem citadas em determinados documentos ou por certas autoridades. Então, isso soa estranho, isso às vezes é muitíssimo complicado para se entender, e nós temos um exemplo aí recente, quando uma autoridade do Poder Judiciário proibiu o presidente da República de pronunciar uma determinada palavra referindo-se a uma determinada patologia, a uma determinada doença. Soa mal para o resto do mundo. A Polícia Federal tem até o dia 28 deste mês para ouvir o presidente da República no caso do vazamento de assuntos sigilosos de um inquérito da Polícia Federal. Essa determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e diz respeito a uma fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, em agosto do ano passado, quando ele, numa live, falou sobre assuntos que estavam contidos no inquérito sigiloso da Polícia Federal. Coisas que acontecem no nosso Brasil e que muitas vezes também fica difícil você explicar para quem está lá fora. No âmbito estadual, talvez fique difícil também, Anchieta e amigos, a explicação do que querem fazer alguns partidos políticos no nosso estado. Tem partido político querendo apoiar 2 candidatos à presidência da República. Vocês acreditam? Mas a gente já falou aqui mesmo no meio-dia na Itararé que a eleição desse ano, de 2022, deve ter nuances, deve ter algumas situações inusitadas. Ou pelo menos tem quem queira implantar esse tipo de situação aqui na eleição, que é considerada a eleição geral deste ano. Tem muita coisa que ainda vai surgir, muita coisa que ainda vai acontecer e quem viver verá. A pergunta de hoje, de um querido telespectador ligado com as coisas da política, foi preciso de uma certa, digamos, tradução para que eu entendesse. Ele pergunta o seguinte: existe Malaquias na política paraibana? E Malaquias aqui ele não se refere a ninguém que tenha sido batizado com esse nome. Ele se refere aos malas da política, aos espertos, aos sabidos demais. Ele pergunta se tem isso na política paraibana. Tem aqui e tem em todos os lugares do mundo. Cabe ao eleitor fazer a diferenciação, a separação do joio do trigo. Boa tarde a todos, felicidades. Nós voltamos a nos encontrar amanhã aqui no meio-dia na Itararé. Até lá. Obrigado, Paulo. Não para de aumentar o número de pessoas vítimas do golpe do roubo do Instagram. Aquele em que os criminosos conseguem o